É um prazer estar aqui com vocês. Queria parabenizar os meus amigos, meus colegas de grupo, pela excelente apresentação e pelo suporte informacional, que muita coisa do que eles falaram eu vou falar também, sobre aplicação prática. E eu vim aqui falar com vocês hoje sobre os RNAs não codificantes, né, e sua aplicação na parte clínica. Então, esses RNAs são RNAs que eles ampliaram a família dos RNAs já conhecidos no século XX, no começo do século XXI, e são RNAs que eles são capazes de fazer regulação epigenética, como o Felipe muito bem já explicou. Então, eles regulam a expressão gênica através dos mecanismos de transcrição e de tradução, regulam outros não codificantes e outras modificações epigenéticas. E eles são curtos, ou, dependendo do tamanho da cadeia, eles podem ser curtos, e os mais conhecidos são os microRNAs, os pequenos RNAs de interferência, ou siRNAs, conforme os senhores podem ver aqui, e os piRNAs, que têm funções distintas na regulação da expressão gênica, né, sendo que os dois primeiros agem principalmente sobre regulação de outros RNAs, e os piWIs agem principalmente sobre o DNA, e os longos, que tem uma miríade de funções, e cada dia se descobre funções novas a respeito dele, como remodelamento da cromatina, regulação dos curtos, inibição de proteínas, entre outras. Tá? Então, eu venho dar um ênfase para esses RNAs, que são importantes na regulação epigenética, e venho trazer para os senhores como que a regulação epigenética ocorre. Então, na regulação da saúde cardiovascular. Então, nós sabemos que o exercício ele é capaz de promover a regulação gênica, como o João muito bem já colocou nos nossos estudos, e também os fatores de risco cardiovascular, como o tabagismo, a má nutrição, a hipertensão, o sobrepeso, a obesidade, os picos glicêmicos e o sedentarismo também são capazes de alterar a expressão de genes em larga escala, sem que ocorra mudanças na sequência propriamente dita no DNA. E a epigenética, através das reações bioquímicas que o Felipe muito bem elucidou, ela consiste num sistema de ativação e inibição que vai agir sobre o coração e os vasos, regulando o status de saúde e doença cardiovascular, ou os fenótipos cardiovasculares. Então, aqui eu trago para você, o João já explicou bastante sobre isso. Então, o efeito cardiovascular das sessões e do treinamento envolve uma regulação gênica em larga escala, e eu vou focar aqui numa linha de pesquisa que a gente vem desenvolvendo há muitos anos no laboratório, né? Que é o remodelamento cardíaco, para exemplificar para vocês, a partir daqui, como que acontece a regulação epigenética, regulando a função cardíaca. Tá? Existem diversos RNAs regulatórios envolvidos já em várias publicações no remodelamento cardíaco. E nós, no nosso grupo, a gente parte da premissa que o treinamento físico consiste numa sobrecarga intermitente aplicada sobre o miocárdio, produzindo remodelamento fisiológico e função preservada. A função é preservada ou até mesmo melhorada. E, no outro extremo, nós temos as doenças cardiovasculares, um outro fenótipo do outro lado, que é induzido por uma sobrecarga contínua no miocárdio, provocando um remodelamento patológico que vem acompanhado de disfunção. E entre esses dois extremos, existem diferenças moleculares importantes que consistem em alvos terapêuticos e biomarcadores que são possíveis e passíveis de avaliar na ciência translacional, como o Vitor muito bem explicou, né? E aí eu venho trazer um exemplo de um RNA não codificante, tá? Que está nesse processo translacional e que é um regulador epigenético do remodelamento patológico do estresse cardíaco. Então, e vem sim sendo investigado como biomarcador
e também como terapia em diversos estudos por aí. Por que o microRNA 208A é importante? Por que eu trouxe esse exemplo para vocês? Primeiro, porque a gente já vem trabalhando com ele desde 2010, né? E porque ele é exclusivamente produzido pelo coração. Aqui, conforme os senhores podem ver aqui, nessa figura aqui, do experimento de Norton Blot, a bandinha só está no coração. Isso ocorre porque ele é codificado a partir de uma região intrônica, no intron 27, da miosina de cadeia pesada do tipo alfa, que é uma miosina que tem a característica de clivar o ATP mais velozmente, mais rapidamente. Tá? E esse microRNA, ele é muito bem conservado, a sequência dele é muito bem conservada entre humanos, camundongos, ratos e cachorros. Aqui a gente pode observar a sequência, é a mesma sequência nos 4 organismos. Embora este microRNA ele seja codificado a partir do intron da alfa-miosina de cadeia pesada, ele regula uma outra importante miosina cardíaca, que é a beta-miosina de cadeia pesada, que é uma miosina que tem a capacidade de clivar o ATP mais lentamente e é um marcador patológico no coração. E a primeira vez que esse microRNA exclusivamente cardíaco foi demonstrado, e foi descoberto, inclusive, né, foi nesse estudo aqui, da Van Ruge. O que eles fizeram nesse estudo? Eles fizeram um nocaute para o microRNA 208A e aplicaram estresse pressórico na aorta do coração, na aorta do animal. E eles observaram que, a despeito do animal sofreu estresse pressórico, a beta-miosina de cadeia pesada não aumentava de expressão. Então, eu gostaria que os senhores guardassem essa expressão, essa informação, e que eu vou levar para frente para vocês entenderem como funciona a epigenética. E mais tarde, esse e outros estudos mostraram que o microRNA 208A ele regula a função cardíaca através da inibição de seus alvos, regulando o beta-miosina de cadeia pesada. Então, aqui nós observamos alguns alvos, existem mais, relacionados ao fenótipo cardiovascular. Eu trouxe só sobre o remodelamento, tá? Conforme eu falei para vocês. São fatores de transcrição que são capazes de agir ali na região promotora dos genes, chamadas elemento resposta negativo. Então, eles se ligam nessas sequências específicas do DNA, e geram uma inibição da transcrição da beta-miosina de cadeia pesada no coração. Então, por isso, o microRNA 208A regula. Então, o que acontece com o mecanismo desse microRNA? Quando ocorre uma lesão cardíaca, este microRNA ele aumenta bastante de expressão, ele vai diminuir a expressão de seus alvos e a expressão de beta-miosina de cadeia pesada vai aumentar, provocando, assim, um fenótipo cardiovascular adverso, cardíaco adverso. Né? E em pacientes, puxa, eu só falei do mecanismo até agora. O que acontece? Em pacientes já foi mostrado que a alta expressão do microRNA 208A no coração é associada com a mortalidade, com um aumento de mortalidade. Esse estudo foi feito em biópsias cardíacas de 82 pacientes, tá? Já insuficientes, com classe funcional 2 e 3, comparados com 21 sujeitos controle, sem cardiomiopatia. Tá? Então, o que eles observaram nessas biópsias? Que realmente esses pacientes, eles apresentavam um grande aumento do 208, do microRNA 208, comparado ao sem cardiomiopatia. Tá? E isso ocorria também com 499, que é um outro microRNA codificado a partir do... Havia, de fato, uma diminuição na expressão da alfa-miosina de cadeia pesada e um aumento pronunciado da beta e um aumento da fração volumétrica do colágeno cardíaco. E quando esses pacientes foram estratificados em alta, moderada e baixa expressão do microRNA 208, eles apresentaram um pior prognóstico, com uma diminuição expressiva da sobrevivência livre de eventos, conforme os senhores podem ver aqui.
Além disso, acabei de falar do estresse crônico, né, de uma doença crônica. O microRNA circulante também vem sendo implicado em humanos como biomarcador precoce de lesão aguda. Tá? Então, a fase aguda do infarto do miocárdio, ele tem aumentado de expressão. Aqui os senhores podem observar que, ao contrário, os sujeitos saudáveis têm uma expressão praticamente indetectável deste microRNA. E, na fase aguda da lesão, esse microRNA aumenta muito de expressão quando comparado a doenças coronárias que não na fase aguda, outras doenças cardiovasculares e em sujeitos saudáveis, conforme eu já expliquei. E esse aumento é um aumento que ocorreu com 100% de especificidade após 4 horas do início dos sintomas. Isso quer dizer, em 100% dos pacientes, comparado com a fase não aguda, com doença arterial coronariana, sem infarto, sem lesão. Né? E esse microRNA ele vem sendo implicado, isso porque ele tem uma cinética de lançamento bem interessante, apresentando um pico de cerca de 1000 vezes na circulação após as 3 horas. Então, ele vem sendo investigado como complemento para outros biomarcadores no infarto na fase aguda, né? Para pensar em prognóstico. Então, e no treinamento físico? Não falei nada de treino ainda. Será que o microRNA também é regulado pelo treinamento físico? Então, aquele modelo que o João já mostrou para vocês, a gente usou para avaliar uma hipertrofia cardíaca mais robusta nos animais, com maior volume de treinamento. E nós mostramos que realmente os animais apresentaram uma hipertrofia mais robusta, os que treinaram maior volume. Essa hipertrofia foi acompanhada no aumento do diâmetro dos cardiomiócitos e correlacionada positivamente com uma melhora no consumo de oxigênio nos animais. E veio acompanhada de uma melhora de função diastólica e de função global, que foi dependente do volume de treinamento também. E o microRNA 208A, de fato, apresentava uma inibição na expressão dele no coração dos animais, que treinaram maior volume, e um aumento de todos os alvos, aqueles alvos que eu expliquei para vocês no começo, como reguladores do remodelamento patológico. Certo? De fato, um aumento na alfa-miosina de cadeia pesada e uma diminuição na expressão proteica de beta-miosina de cadeia pesada. Então, nós mostramos assim que o treinamento físico aeróbio inibiu a expressão do microRNA, aumentando seus alvos, diminuindo beta-MHC, com melhora de função e o remodelamento fisiológico, mostrando assim que o treinamento é protetor, é um protetor epigenético, né, de larga escala para o remodelamento patológico. O microRNA, e será que existe né, ele já vem sendo considerado como biomarcador? Ele é validado como biomarcador na prática clínica? Então, a gente tem que levar em consideração que tem alguns critérios, né, de validação clínica, tá? E o primeiro deles, quando se trata de RNAs não codificantes, que ele tenha um mecanismo epigenético bem elucidado através de estudos de mecanismo. E o segundo, ele deve aprimorar o diagnóstico, influenciar o tratamento e melhorar o prognóstico, ter sensibilidade ou ser abundante no tecido e detectado no indivíduo ou no paciente, ter especificidade, ser pouco expresso em outros tecidos e não ser detectado em saudáveis, ser reprodutível inter e interpopulações, e no caso dos RNA, ser bem conservado, ser de rápida detecção e ter especificidade analítica através de testes acurados. E realmente, aqui no site da NIH, a gente pode observar que atualmente tem relato de 10 clinical trials envolvendo o microRNA como um biomarcador no plasma e no soro humanos, né? Principalmente
investigando lesões extensas, agudas e crônicas do miocárdio e também investigação de suas intervenções, como infarto do miocárdio, angina, pectoris, as cardiomiopatias endócrinas, como Cushing e acromegalia, lesão do miocárdio, por isquemia e reperfusão, testando pré-condicionamento isquêmico, e a cardiotoxicidade aguda por quimioterapia em câncer de mama. Em um especial me chamou a atenção que compara duas modalidades de treinamento, contínuo e com intensidade intermitentes, em pacientes em reabilitação após o infarto do miocárdio, avaliando o microRNA 208A no plasma, entre outros microRNAs, que também são supostos biomarcadores, junto com as avaliações de rotina da reabilitação no pré e no pós-treinamento, que consistiu em 8 semanas, com 3 sessões por semana e 45 minutos, sendo que o recrutamento desse trial, ele terminou agora, no finalzinho do ano passado, então não achei nenhuma publicação relacionada ainda a eles. E como terapia? Né, eu falei para vocês, como terapia, será que o microRNA 208A existe alguma droga que iniba, seja protetora para o coração, ajude a curar as doenças cardiovasculares? Né? A pesquisa experimental, ela fala que ele é eficiente. Aqui a gente tem ratos insuficientes, com estresse crônico, tá? No qual a terapia com inibição farmacológica do microRNA 208 foi capaz de diminuir a expressão de beta-miosina de cadeia pesada, aumentar grandemente a sobrevivência dos animais, melhorar a função diastólica, conforme vocês podem observar aqui na quarta, na barrinha azul, né? Diminuir o tamanho da célula numa hipertrofia patológica e melhorar o colágeno cardíaco, conforme vocês podem observar aqui nos cortes histológicos. E resultados preliminares do nosso laboratório mostram que a inibição do microRNA 208 também previne efeitos agudos da doxorubicina no coração de fêmeas tumorectomizadas no modelo de câncer de mama BALB-C4T1. Então, nós inoculamos células de tumor na mama dos animais, retiramos o tumor, simulando uma mastectomia, injetamos um vetor de expressão, inibindo o microRNA 208, durante 14 dias esperamos o vetor fazer efeito, aplicamos uma dose alta de 20 mg de doxo, intraperitoneal nos animais, fizemos o eco e a eutanásia, sendo que comparamos os grupos controle, doxo, 208 inibido, 208 inibido doxo, e de fato aqui mostramos que a inibição do 208A nos animais melhorou, provocou um padrão de expressão em por beta e em CBX, 2 daqueles alvos que eu expliquei para vocês, reprimindo o aumento de expressão da beta-miosina de cadeia pesada, conforme eu mostrei para vocês lá, com os animais transgênicos. Também reprimiu o aumento de expressão do ANF, reverteu, preveniu a diminuição de expressão da alfa-miosina de cadeia pesada e a diminuição do tamanho da célula e da massa cardíaca, preveniu contra o aumento do colágeno cardíaco e provocou uma diminuição, preveniu o aumento do tempo de relaxamento isovolumétrico e da fração de ejeção, e promoveu uma melhora da fração de ejeção dos animais comparado com os animais apenas tratados com quimioterapia. Mostrando, assim, que sim, é possível desenvolver uma droga a partir da inibição do microRNA 208A e que essa droga pode ser eficiente em doenças agudas e crônicas relacionadas ao músculo cardíaco, à função do músculo cardíaco. E aí, como é que estava o status,
né? Será que tem algum desenvolvimento? Sim, já tem uma perspectiva aqui de se gerar um trial clínico inibindo o 208A para melhora da insuficiência cardíaca crônica, mas ainda os estudos estão em fase pré-clínica, ainda não entraram em estudo com humanos, né? Ou os estudos com humanos são relacionados com o metabolismo. Sendo que aqui, conforme os senhores podem observar, tem outros 2 microRNAs que o João já citou na palestra dele, microRNAs que a gente já publicou, que também para tratamento de doenças vasculares e de fibrose cardíaca. E aqui eu venho trazer o mesmo panorama que o Felipe trouxe para vocês, mostrando os microRNAs que são regulados de forma inversa na doença e com exercício. Aqui vocês podem observar o microRNA 208, né, que aumenta na doença, diminui, né? E o 143 e o 29, que nós já publicamos. E o que eu queria deixar de mensagem final, né, que os estudos com exercício, nesse contexto dos RNAs não codificantes, eles consistem no excelente checkpoint para esses RNAs terapêuticos relacionados aos fenótipos cardiovasculares. Isso através de um exemplo só, lembrando que já tem um monte deles mapeados em diversos setores da função do coração. Gostaria de agradecer.